Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Santo Espírito, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. 1 Timóteo, capítulo 4, 1 e 2. Diz a palavra do Senhor. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Amém? Podem sentar. Acho interessante que esse texto aqui começa a palavra dizendo aqui que o servo do Senhor dizendo que não é ele que está dizendo. Ele diz, mas o Espírito expressamente diz. Então foi o Espírito que disse que nos fim dos tempos muitos iriam apostatar da fé. Nós vamos falar um pouquinho nesta noite sobre fé, sobre a nossa fé. Como é que está a nossa fé? E qual é a fé que temos? Tá, mas a fé não é uma só? Nós vamos ver nessa noite. Mas o que é fé? O que é que o servo do Senhor está dizendo? O que é apostatar? Apostatar é abandonar conscientemente a fé, ou renunciar à fé em Cristo, a fé cristã. É conhecer a fé, é saber o que é a fé e abandonar. E muitos nesses últimos tempos têm abandonado a fé, têm renunciado à fé. Mas o que é fé? Como está firmada? E em quê? E o que nós estamos fazendo com a nossa fé? Como é bom quando nós vimos uma pessoa que ela é cheia de fé. Aquilo nos alegra e nos contagia. Quando nós vimos uma pessoa cheia de fé, nos reanima. Porque a fé, uma palavra de Deus diz, ela move montanhas. A fé, ela é tudo para nós. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vimos que em Hebreus 11, a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. E o versículo 6 diz que crer em Deus, que Deus existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Galardão é recompensa. Então fé é crer naquilo que nós não vemos e esperamos. E cremos que Deus, Ele recompensa. Algumas recompensas é aqui, mas a maior recompensa, o maior galardão vai ser nos céus. Por isso é importante nós termos fé. E quando nós falamos fé, eu lembro da passagem daquele homem que chega até Jesus e diz, Senhor, meu servo está mal, quase a morte. Pedindo para Jesus curar ele. E Jesus diz para ele, eu vou lá curar ele. E o servo olha para Jesus e diz, Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa, mas basta uma palavra tua e meu servo será curado. Olha que fé deste homem. E Jesus viu a fé nele, que ele cria em Jesus, que Jesus era filho de Deus e poderia curar o servo. Mas eu creio que tocou mais Jesus foi o que ele disse, eu não sou digno que tu entres na minha casa. E que apenas uma palavra de Jesus bastaria. Às vezes, amados, nós não somos dignos de receber algo de Deus, mas pela palavra dele nós recebemos, porque nós depositamos nele aquilo que nós almejamos e precisamos. E a palavra de Deus diz que o justo viveria pela fé.
Por isso que a fé é tudo, é o mais importante na nossa vida, junto com o amor. Mas, na minha concepção, há dois tipos de fé. A primeira fé, aquela fé que muitos tiveram em Jesus, que muitos têm hoje em dia. Tem pessoas que têm uma fé tão grande, tão viva, de receber uma cura de uma doença que pela medicina já foi desenganada. Mas a fé dela é tão grande que Deus pode curar, que ela toca o coração de Deus de uma forma que Deus cura. Tem pessoas que creem que Deus vai abrir uma porta de emprego maravilhosa, que vai substituir aquela que neste momento não está sendo tão boa. E ele confia tanto, ele crê tanto, ele espera tanto em Deus que Deus abre aquela porta. Esse é o tipo de fé que nós temos, que muitos têm, de clamar a Deus por alguma coisa, pelo socorro, e Deus socorrer. É um tipo de fé. Mas a maior fé e a fé principal, que pode estar junto com essa de crer que Deus faz todas as coisas, porque sim, Deus faz, Ele está acima de tudo, é aquela fé que permanece, aquela fé que, se Deus fizer, Ele é Deus, se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. É aquela fé que, quando nós olhamos os jovens, o Sadraque, o Mesaque, o Abednego, que o rei disse para eles se prostrar perante a estátua. Eles não disseram para o rei: ó, o rei, o Deus que nós servimos vai nos livrar deste fogo. O Deus que nós servimos, nós temos fé, Ele vai nos livrar deste fogo. Nós não vamos nem chegar perto dessa fornalha. A fé deles não era uma fé só de um milagre. Era uma fé de servir, uma fé de obediência, uma fé de caminho. E eles disseram para o rei: ó rei, se Deus quiser, Ele nos livra dessa fornalha. Mas se Deus não quiser, Ele continua sendo Deus. Que eles estavam dizendo com as palavras deles ali que a fé deles não estava fixada num livramento de uma fornalha, de um fogo. Mesmo que eles morressem queimados no fogo, a fé deles estava em Deus. Era uma fé sólida, uma fé livre. E foi o que aconteceu. Eles foram jogados dentro do fogo. E Deus não permitiu que queimasse um fio de cabelo deles. Não permitiu. Porque Deus viu ali, irmãos, que a fé deles não era uma fé apenas do milagre, mas era a fé de uma vida com Deus. Eles não se prostraram perante uma estátua. Porque Deus, Ele é soberano. E a palavra dele diz que Ele não dá a honra dele a outro. Se eles se prostrassem perante aquela estátua, eles estariam negando a fé que eles tinham no Deus único, no Deus verdadeiro. Mas o mais importante para eles naquele momento não era viver ou morrer, mas era permanecer na fé com Deus, honrar a Deus, o Deus que eles não viam, mas eles sentiam. Nós vimos que pela fé Noé trabalhou muitos anos para construir uma arca. Deus falou com ele: constrói uma arca, vou terminar com este povo com dilúvio. E Noé vai construir uma arca para a salvação deles e da sua família. E não foi, amados, de um dia para outro
que ele construiu essa arca. Demorou muito tempo. E muito tempo para construir essa arca. Eu creio que ele teve muitas lutas, muitas decepções, muita angústia, muita fraqueza. Eu creio que ele passou por muitas coisas que talvez eu e você já passamos ou vamos passar. Mas ele seguiu firme, porque a fé dele estava no Deus verdadeiro, no Deus do caminho, uma fé de servir, uma fé de obediência. Ele trabalhou muito em torno das famílias, da família. E ele foi vencedor. Salvou ele e sua família. Aqui, Paulo já falava para Timóteo vigiar, se cuidar, fazer o que era certo. E ele começa esse texto dizendo que nos últimos tempos muitos iriam abandonar a fé verdadeira. Quantos que você conhece que foram curados? Nós usamos muito essa frase. A pessoa que era bênção, mas não era abençoador. Teve fé para ser curado, teve fé para muitas coisas. E hoje estão no mundo. Porque não é uma fé de caminho, de obediência. Uma fé, como o pastor falou na semana, de renúncia. De tomar cada dia a sua cruz e seguir a Jesus. Porque o caminho é estreito, a própria palavra de Deus diz. A fé, ela traz renúncias. Nós vimos no capítulo 11 de Hebreus. Quando nós falamos de fé, o primeiro livro que nos vem à mente é o Hebreus. Porque nós vimos ali os heróis da fé. No capítulo 11, versículo 24 e 25 e 26, fala sobre Moisés. Nós sabemos que a filha de Faraó criou Moisés. Ele cresceu lá no palácio, no meio do luxo, no meio da prosperidade. Mas ele sabia que o lugar dele não era ali. E ele saiu daquele lugar depois de adulto. Ele escolheu sair, vamos usar essa palavra do bem bom, para servir, obedecer a Deus, por uma fé viva. Uma fé ao qual não iria atingir somente a vida dele, mas iria resgatar muitas vidas, muitas almas. Uma fé de caminho e de obediência não salva só as nossas almas, salva muitos, pela nossa perseverança e pela nossa persistência. Em decorrer desta caminhada, nós vamos passar, ou já passamos por muitas coisas que aos nossos olhos foi uma derrota, uma perca. Mas nós permanecemos no caminho, porque isso é fé. Fé é permanecer naquilo que Deus nos colocou. Deus nos colocou nos braços de Jesus. Deus nos colocou nos braços abertos de Cristo Jesus naquela cruz. Quando Ele abriu os braços e foi pregado naquela cruz, Ele abraçou a toda a humanidade. E eu louvo a Deus porque nós recebemos esse abraço. Então eu digo nesta noite, não saia dos braços de Jesus. Com a fé e pela fé, nós lutamos batalha todos os dias, irmãos. Todos os dias. Porque nós precisamos
o capítulo 11, o versículo 32 ao 36, fala assim: e que direi, atar-me-ia o tempo contado de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Homens de fé, pela fé, eles tiraram força da fraqueza. Tem como fazer isso? Tem, amados. Se fortalecer na hora da fraqueza. E por que muitos abandonam a fé? Porque muitos conscientemente abandonam a fé, porque nada é inconsciente. Deus nos deu uma consciência. Nós não somos como os animais que precisa ser levado, conduzido pelo ser humano. Mas nós temos consciência, sabemos o nosso direito, o que queremos, o que podemos, a nossa liberdade. E o homem, pelos seus motivos, ele escolhe abandonar a fé. Sabe, amados, muitos nos dias de hoje abandonam a fé também por causa de muitas vezes de como é passada a fé para eles. Se tu tens fé, tu vai ficar rico. Se tu tens fé, tu vai conseguir tal coisa. Se tu tens fé, porque muitas denominações passam para a igreja, primeiro, vê a igreja como uma plateia. Quero dizer para vocês nessa noite, eu não vejo vocês aí como uma plateia. Eu vejo vocês aí como ovelhas de Cristo, almas salvas para o reino. E muitos que sobem altares vê a igreja como plateia e agem como animadores de plateia. E nos fim dos tempos agora, irmãos, está acontecendo muito isso. Essa semana que passou eu vi algo no Instagram, sim, também tem Instagram. Não me deixo me dominar por ele, mas tem. E eu comentei com a minha filha algo que me impactou, que eu vi. E ela disse: mãe, tu não pode ter rede social, ter Instagram, porque tu te escandaliza com as coisas. Eu disse: pois é, eu me escandalizo porque eu acho interessante que as pessoas elas fazem as coisas e elas ainda acham que é o máximo, ainda postam nas redes sociais para todo mundo ver o que elas são, o que elas fizeram. E escandaliza o Evangelho, escandaliza. E eu disse: mas por este lugar também a gente vê quem é e quem não é, quem somos e quem não são. Quando eu olho e vejo uma certa denominação, eu creio que, irmãos, todo mundo olha jogo. Eu também já olho jogo. Não me animo muito. Não sou contra ninguém olhar jogo. Mas quando tu olha e tu vê uma tela dessa, o qual é colocado os louvores todos o culto para adorar a Deus, passando o jogo do Brasil, e a plateia ali embaixo gritando e aplaudindo,
dentro da denominação, e não foi uma igreja só. É problema deles. Mas é líderes tratando ovelhas de Cristo, ensinando uma fé, colocando coisas dentro da casa de oração. Aí você pode me dizer, mas irmã, nós somos a igreja, porque nós somos o templo do Espírito Santo, e é verdade. A igreja ela não é essas 4 paredes, é a minha vida e a tua vida. Mas quando nós consagramos uma casa de oração para adorar a Deus, para louvar a Deus, para engrandecer a Deus, para ganhar almas para o Senhor, é um lugar sagrado. Mesmo que venham pessoas pecaminosas, mesmo que o inimigo se manifeste aqui dentro, porque o diabo também entra dentro da igreja, mas ele não é a igreja. E ele só entra ou manifesta se Deus permitir. E eu me escandalizei sim, porque estão passando uma fé para as pessoas que não edificam, sendo que a fé não é isso. Andando de moto dentro da igreja, saindo de cima do altar. Tempos atrás eu vi, para divertir a juventude. Aqueles braços abertos lá na cruz não atrai mais ninguém. Aí eles pulam e cantam e dizem: a alegria do Senhor é minha força, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu acho que está todo mundo sem força, porque Deus não está alegre. E a força deles não estão alegrando a Deus. Nós estamos, amados, como João disse lá, 2º ou 3º João, filhinhos, já é a última hora. Mesmo que demore 50, 100 anos, é a última hora. E a fé viva é essa que permanece. O que nós estamos fazendo com a nossa fé? Eu disse: Senhor, misericórdia. Que eu jamais venha negociar a minha fé, ou passar para as tuas ovelhas uma fé que não seja uma fé verdadeira. Jesus, na sua trajetória, ele curou a muitos. Que recebeu a cura, tinha fé para ser curado, mas se foram os 10 leprosos, todos eles tiveram fé para ser curados, e Jesus curou. Só um teve a fé de obediência, de seguir aquele que voltou para agradecer Jesus. E Jesus pergunta: não foram 10 que foram curados? Cadê os 9? E eu fico imaginando Jesus nos dias de hoje perguntando: cadê os 9? Nós aqui, irmãos, jamais vamos subir neste altar vendo vocês como uma plateia. E nem vim aqui para animar, tentar ser animadores de plateia. Eu venho aqui animar você com a palavra que sustenta. Os louvores que são cantados são louvores para tocar a tua alma, para te estruturar na presença de Deus, para alegrar o teu coração. E muitos abandonam a fé porque é passado uma fé errada. Aí alguém diz: mas Sirlene, há povo para tudo. E é verdade, há povo para tudo. O ser humano nos dias de hoje, e eu me atrevo a dizer sempre, está sempre insatisfeito, sempre quer mais. Mais e mais.
E Paulo aqui, ele instrui Timóteo. Você lê? Pouco tempo o pastor Marcelo falou sobre Timóteo. Aqui Paulo, ele ensina a Timóteo, que era um jovem pastor, a cuidar da igreja, como lidar com as pessoas, com os membros, e como cuidar dele mesmo, para que ele não fosse reprovado. Porque há, irmãos, uma responsabilidade tão grande em nossas vidas, e não só este que ministra aqui em cima do altar, mas na vida de cada um de nós que somos salvos por Jesus, em ensinar esta palavra com verdade. Nós podemos ter uma fé de cura, uma fé de receber algo de Deus, sem perder a fé da caminhada, não importando o que nós passamos, irmãos. Jesus disse assim, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E um dia eu estava meditando neste versículo, e ele disse para os discípulos: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E eu comecei a meditar no mundo, mas nós não estamos mais no mundo. Nós vivemos aqui nesta terra, em meio às pessoas, e de alguma forma nós vamos ter algumas aflições, porque eu sempre digo, nós não estamos em mundo. Mas Jesus venceu o mundo, irmãos. O mundo é vencido. Nós temos que vencer a nós mesmos. A nossa fé, ela tem que ser uma fé sólida, não uma fé conforme o vento sopra. Aquela fé que abraça, as pessoas. Olha como esta pessoa tem fé. Imagina Noé lá construindo a arca. Muitos anos. Ele crendo em Deus, que aquilo que Deus falou, primeiro ele creu que era Deus que estava falando. Depois ele creu que Deus iria fazer o que falou. E depois ele teve a fé de obediência, obedeceu a Deus, foi fazer o que Deus mandou. Isso é fé, irmãos. Quando Deus pede para Abraão, seu filho, em holocausto, Abraão foi na fé da obediência. Porque nós somos servos do Deus Altíssimo, servos de Jesus. Então não deixe o inimigo minar a tua mente sobre uma fé falsa, uma fé vazia. Porque nós temos essa palavra que nos ensina todos os dias. Versículo 16. O 15 e o 16 aqui do 1 Timóteo 4 diz assim: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti como aos que te ouvem. A palavra de Deus tem resposta para tudo, amados. Isso é fé. Aqui o título diz fidelidade e diligência no ministério. No versículo 6 em diante. É muito ensinamento para nós. Ensinamento de fé, a fé verdadeira. Aquela fé que pode vir a tempestade que for, nós permanecemos. Porque a nossa fé, ela não está na calmaria da tempestade. A nossa fé está sobre aquele que permitiu a tempestade. E se Ele permite, amados,
Às vezes é para nos sacudir. Às vezes é para que nós venhamos colocar os pés no chão e ser mais dependente de Deus nessa fé. A fé que transforma, que abraça. Deus olha para a terra e procura os fiéis da terra. A palavra diz os fiéis da terra. Aquele que tem a fé firmado nesta palavra. Não deixe nada, pessoas ou circunstância abalar a fé que há em você. A fé de permanecer. Não siga maus exemplos. Alguém um dia disse: eu tomei por exemplo tudo numa pessoa que eu não gostaria e não quero ser. É assim que nós temos que viver. Nós com Deus, com a nossa fé. Elevo meus olhos para longe, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor. Eu quero te animar nesta noite, não como plateia, mas como ovelhas de Cristo, a não sair do aprisco, a não sair do comando do pastor, a permanecer a tua fé nessa palavra, naquilo que edifica a tua vida, naquilo que te coloca de pé e que não vai de maneira nenhuma colocar em risco a tua salvação. Porque Deus procura pessoas de fé dentro das congregações, pessoas que queiram. Eu não digo pagar o preço, porque o preço Jesus já pagou. Nós não temos que pagar preço nenhum, irmãos. Nós temos é que obedecer, seguir com amor, com fidelidade, com dedicação, com espírito voluntário, com alegria, com satisfação no Espírito Santo. Se alegrar e ser consciente e grato pelo aquilo que Deus nos deu e nos dá. Porque Deus, Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Não aquilo que às vezes nós sonhamos e almejamos. Não podemos sonhar, podemos almejar. Mas Senhor, faça-se a tua vontade. O próprio Jesus lá na oração, no Getsemane, ele disse: Pai, se possível passa de mim este cálice. Pai, ele almejava que passasse aquele cálice, aquele sofrimento dele, que ele não precisasse passar pela cruz. Mas ele disse: Pai, mas seja feita a tua vontade. Isso é a obediência de filho. Não vamos olhar pela desobediência que há no mundo, pelas pessoas. Vamos olhar pela obediência de Cristo, a obediência dos servos do Senhor, da palavra. O qual no Hebreus diz que homens o qual o mundo não foi digno. E sabe o que é interessante? Que nós queremos tanto ter fé para recebermos de Deus algo. Mas o versículo 13 aqui do capítulo 11 de Hebreus diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que nós somos? Peregrinos nesta terra. Muitos deles não receberam aqui nessa terra, mas a fé deles não estava nas coisas da terra, estava em Deus. Mas eles deram testemunho, foi para testemunho
Olha o que nós já passamos na nossa trajetória de cristão. E Deus sempre segurou em nossas mãos. Aleluia. Naquele momento que você pensou, não vou aguentar mais, Deus estava lá, segurando as suas mãos. Muitos momentos Deus está nos segurando no colo. Porque nós sozinhos nós não conseguimos. Mas nós somos a família de Cristo. O corpo de Cristo. Membros uns dos outros, a palavra de Deus diz. Membros do corpo de Cristo, mas membros uns dos outros. O qual Cristo é a cabeça. Então vamos, juntos, fortalecer esta fé nesta palavra. Para que quando vier aquele, o falso profeta, aquele para tentar nos enganar, nós vamos fazer que nem Jesus disse, mas também está escrito. Só a Deus servirá, só a Deus prestará louvor, só a Deus glorificará, só a Deus a honra e a glória. Porque Deus, Ele é tudo em nossa vida. Vamos colocar de pé. Você pode ter a fé de receber uma cura.